O que estou prestes a lhe contar é algo que você nem acreditaria que pudesse acontecer na vida real. É o tipo de coisa que parece bizarro demais, quase surreal, mas eu vivi isso e posso lhe dizer em primeira mão que a realidade pode ser mais estranha do que qualquer história que você já ouviu. Eu nunca fui do tipo que se detém no inesperado. Gostava das coisas diretas, práticas. Administrava minha casa com um forte senso de ordem. Esperava o mesmo de minha esposa. Tínhamos nossos papéis bem definidos e eu não via razão para complicações desnecessárias. A vida era simples, ou assim eu pensava. Minha esposa, por outro lado, era diferente. Ela estava sempre procurando por algo novo, algo para preencher seu tempo ou trazer empolgação. Ela não se contentava com a rotina e precisava sentir que fazia parte de algo maior. No começo, eu achava que era apenas o jeito dela. Ela tinha uma energia inquieta, uma necessidade de mudança que eu não entendia muito bem, mas tolerava. Ela gostava de se envolver em vários círculos sociais, tentando constantemente se encaixar ou encontrar um lugar onde se sentisse confortável. Ela era agradável o suficiente, educada e ansiosa para fazer amizades. Eu achava que não tinha problema, só fazia parte de sua personalidade. Contanto que ela cumprisse suas responsabilidades em casa, eu não tinha do que reclamar. Mas, olhando para trás, percebo agora que havia algo mais, uma espécie de vazio que ela tentava preencher. Ela queria se sentir interessante, ter algo para conversar, algo que a fizesse se destacar. Na época, não dei muita atenção, achando que era só mais um de seus caprichos passageiros. A realidade do que viria depois estava além da minha compreensão naquele momento. Eu tinha meus próprios interesses e me sentia contente com eles. Eu não pensava muito em como éramos diferentes nesse aspecto, mas logo aprenderia que essa diferença entre nós era muito mais significativa do que eu jamais imaginei. Uma noite, minha esposa chegou do trabalho parecendo um pouco abatida. Não era o jeito habitual dela, e eu pude perceber que algo a incomodava. Naturalmente, perguntei qual era o problema. Ela suspirou, largando a bolsa no balcão da cozinha, e começou a falar sobre seus colegas de trabalho. Disse que todos tinham hobbies fascinantes, alguns jogavam tênis, outros estavam no golfe e alguns até faziam cerâmica. Eles sempre tinham algo para compartilhar, histórias sobre seus fins de semana ou sobre as novas habilidades que estavam aprendendo. Ela explicou que se sentia deslocada porque não tinha nada do tipo para oferecer. Eu os ouço e fico interessada, claro. Ela disse, e me sinto à vontade no grupo, mas quero ser mais do que apenas a ouvinte. Quero ser a pessoa que tem algo interessante para dizer, pelo menos uma vez. Ela continuou dizendo que queria um hobby próprio, algo único que a fizesse sentir viva, algo diferente do que seus colegas estavam fazendo. Eu a ouvi com certa indiferença no começo. Pela minha experiência, todo problema começava do mesmo jeito, uma mulher sentada com tempo demais nas mãos. Achei que fosse mais um caso disso. Mesmo assim, não a descartei de cara. Ela parecia genuinamente chateada, então assenti e disse que resolveríamos de alguma forma. Não faria mal dar uma olhada em algumas opções, se isso a tiraria desse desânimo. No fundo da minha mente, eu já sabia que encontrar esse hobby especial não seria uma tarefa fácil. Eu a tinha visto perder o interesse em coisas antes, passando rapidamente de uma atividade para outra. Mas, desta vez, ela parecia determinada, como se realmente precisasse de algo a que se agarrar. Então, decidi apoiá-la. Talvez fosse bom para ela ter algo em que se concentrar. Falei que perguntaria aos meus colegas e conhecidos se eles tinham alguma ideia. E que também poderíamos procurar online. Ela pareceu aliviada ao saber que eu estava disposto a ajudar. Acho que ela pensou que isso significava que eu entendia o que ela estava passando, mas, sinceramente, eu só queria que ela encontrasse algo para não reclamar mais. Era mais fácil manter a paz assim. Enquanto a observava naquela noite, eu me perguntava se era apenas mais uma fase ou se ela realmente se sentia perdida. De qualquer forma, achei que valeria a pena encontrar algo para ela fazer. Afinal, se ela estivesse ocupada com seus próprios interesses, teria menos chance de ficar inquieta e trazer essa energia para dentro de casa. Eu assumi a responsabilidade de ajudá-la a encontrar esse hobby que ela tanto queria. No trabalho, durante os intervalos, comecei a perguntar aos meus colegas se eles ou suas esposas tinham algum passatempo interessante. Eu não estava acostumado a esse tipo de conversa, mas imaginei que valia a pena,
se isso significava tirar minha esposa das minhas costas. Alguns deles mencionaram pesca, pintura ou até aprender um instrumento musical. Fiz uma anotação mental de todas as sugestões e pensei em apresentá-las a ela depois. À noite, sentei-me com ela e passamos por algumas opções, chegando até a procurar online por aulas e atividades na nossa região. Era estranho para mim, sentado ali, navegando por oficinas de cerâmica, sessões de yoga e aulas de culinária. Não era minha praia, e, francamente, eu não ligava para nada daquilo. Mas ela parecia esperançosa, e eu estava determinado a achar algo que a mantivesse envolvida. No fim das contas, uma esposa ocupada é uma esposa feliz, ou assim eu acreditava. Nós a inscrevemos em algumas dessas aulas, sendo uma delas um workshop de cerâmica recomendado pelas esposas de alguns colegas. Ela ficou animada a princípio. Foi às aulas, voltou dizendo como era relaxante trabalhar com argila, e até trouxe algumas peças que havia feito. Pensei, bem, talvez isso resolva. Por algumas semanas, tudo correu bem. Ela parecia contente, e eu achei que finalmente tínhamos encontrado algo que tinha dado certo. Mas, como eu meio que esperava, logo começou a perder o interesse. Numa noite, ela chegou em casa e suspirou, dizendo que a cerâmica não era bem o que ela procurava. Admitiu que sentia que estava apenas seguindo a multidão de novo, fazendo algo que qualquer um poderia fazer. Ela queria algo mais único, algo que se destacasse. Então percebi que estávamos de volta à estaca zero. Todo aquele esforço e ainda não tínhamos encontrado o que ela queria. Não sou do tipo que desiste facilmente, então tentei sugerir mais algumas opções, uma aula de pintura, depois clubes de trilhas ao ar livre. Ela tentou também. Nas primeiras vezes, voltava com histórias, me contando como tinha sido ótimo, mas, com o tempo, a empolgação sumia e ela repetia, não é isso. Eu estava começando a ficar frustrado. Parecia que nada a satisfazia, não importava o que tentássemos. Mesmo assim, insisti, decidido a encontrar algo que a mantivesse engajada. Na minha cabeça, era só questão de tempo até ela encontrar o que procurava ou perceber que essa busca pela singularidade era inútil. De qualquer modo, eu estava comprometido a ver isso até o fim, nem que fosse só para acabar com as reclamações de uma vez por todas. Eu nunca fui do tipo que se envolve demais em hobbies, ao contrário da minha esposa. Tinha meu próprio jeito de relaxar, jogava videogame com os amigos, tomava um drink no bar de vez em quando e, talvez, assistia a um jogo ou outro na TV. Era simples e funcionava para mim. Não precisava impressionar ninguém ou encontrar alguma atividade para me destacar. Eu me sentia satisfeito com o que tinha e nunca senti vontade de ser mais interessante ou único. Esse tipo de pensamento simplesmente não fazia parte de mim. Certa noite, eu estava rolando o TikTok, coisa que eu fazia de vez em quando, sem procurar nada em especial, só passando o tempo. Enquanto deslizava pelos vídeos, um clipe chamou minha atenção, uma mulher cavalgando ao som de Be My Lover. Era chamativo, com ela se movendo graciosamente em sincronia com a música. Parei por um instante, observando enquanto ela cavalgava com confiança, o cavalo respondendo a cada movimento dela. Parecia empolgante, e pensei comigo mesmo. Isso sim é diferente. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu sabia que minha esposa estava desesperada por algo emocionante e único, e aquilo parecia o tipo de coisa que poderia dar certo. Equitação não era algo que se via todo dia, e certamente não era como tênis ou cerâmica. Tinha uma dose de adrenalina, algo que talvez desse ela a sensação de empolgação que tanto procurava. Achei que valia a pena tentar. Quando mencionei isso a ela, seus olhos se iluminaram imediatamente. Ela se inclinou na minha direção, querendo saber mais detalhes sobre o que eu tinha visto. Contei sobre o vídeo, como a mulher parecia tão cheia de vida, montando com confiança e estilo. Minha esposa ficou animadíssima na mesma hora, é exatamente o que eu estava procurando, ela disse, com entusiasmo claro. Não hesitou em pesquisar aulas de equitação nas redondezas. Em poucos dias, ela encontrou um lugar que oferecia aulas e se inscreveu. Estava ansiosa para começar, mais entusiasmada do que eu já tinha visto em muito tempo. Não parava de falar sobre como era diferente de tudo o que ela tinha tentado antes e de como mal podia esperar para contar aos colegas. Pensei, talvez desta vez tínhamos acertado. Era bom vê-la tão cheia de energia, mesmo que eu não entendesse totalmente a atração por cavalos. Ainda não tinha certeza se aquilo duraria, mas eu tinha esperança. Pelo menos, parecia que a equitação tinha a adrenalina e a singularidade que ela tanto queria. Achei que era melhor do que vê-la desanimada,
e, se a mantivesse engajada, valeria a pena. Então fiquei ali, observando-a sair para sua primeira aula, imaginando que talvez isso fosse o que finalmente acalmaria seu espírito inquieto. Depois da primeira aula, ela voltou com um nível de entusiasmo que eu não via há muito tempo. Ela estava praticamente radiante de felicidade. Assim que entrou em casa, não parava de falar. Descrevia como era incrível estar montada no cavalo, como se sentia poderosa e livre lá em cima. Falou sobre como sentia o cavalo se movendo debaixo dela, a emoção do vento no rosto, e como parecia uma experiência completamente nova, exatamente o que ela andava procurando. Disse que os colegas de trabalho reagiram super bem quando souberam que ela estava tendo aulas de equitação, elogiando sua ousadia e dizendo como era algo diferente dos hobbies comuns. Ela parecia realmente feliz de ter encontrado algo que a fizesse se destacar no grupo. Ficava claro que ela sentia ter finalmente encontrado um lugar para si, algo que a fazia brilhar nos círculos que frequentava. É tão bom ser eu a pessoa com uma história interessante para contar, pela primeira vez, ela disse. Nas semanas seguintes, era só disso que ela falava. Toda vez que voltava de uma aula, vinha cheia de vontade de compartilhar cada detalhe, como estava aprendendo a controlar o cavalo, as novas técnicas que o instrutor mostrava, e até como já estava criando um vínculo com o animal. Ela praticamente transbordava de entusiasmo, falando sem parar. E, embora eu não estivesse muito interessado, eu concordava com a cabeça. Enquanto ela estivesse feliz e ocupada, para mim estava ótimo. Um mês se passou e a empolgação dela não diminuiu. Diferentemente de outros hobbies que ela tentara antes, desta vez parecia realmente comprometida, contando-os dias até a próxima aula. Parecia quase obcecada, e toda a agenda dela começou a girar em torno das aulas de equitação. Achei que, quem sabe, finalmente ela tivesse encontrado algo que duraria. Ela até começou a comprar equipamentos novos, botas de montaria, capacete e outras coisas que dizia precisar. Eu não ligava, se aquilo a mantivesse motivada e empolgada, valeria a pena. Além disso, percebi que ela parecia mais confiante, mais cheia de vida. Por um momento, pensei que talvez fosse aquilo que ela realmente precisava para se sentir completa. Eu estava só feliz de vê-la assim, sem reclamar de tédio ou de se sentir excluída. Eu não entendia muito a graça de montar a cavalo, mas, enquanto a deixasse feliz e ocupada, eu apoiaria. Por ora, pelo menos, a equitação parecia exatamente o que ela precisava. Uma noite, minha esposa saiu para encontrar uma amiga. Elas costumavam se ver para conversar, colocar as fofocas em dia e falar das coisas que mulheres falam. Eu não ligava muito para esses encontros, fazia parte da rotina dela. Mas, naquela noite, ela me mandou uma mensagem do nada: tenho algo para te contar depois, você não vai acreditar. Não soube o que pensar, mas não dei muita importância. Achei que seria alguma história boba que ouviu da amiga. Quando chegou em casa, parecia prestes a explodir de tanta animação, como se segurasse a parte final de uma piada. Tirou os sapatos e foi direto ao assunto, quase sem respirar. Disse que a amiga havia comprado um dildo, mas não qualquer dildo, eram em formato de genitais de cavalo. Ela enfatizou o quão enorme era, fazendo gestos com as mãos para mostrar o tamanho, rindo de como tudo aquilo parecia absurdo. Falou que a amiga mostrou aquilo como uma brincadeira, e elas riram juntas, se perguntando: quem diabos compraria algo assim? É loucura, né? Ela disse, ainda rindo. Como as pessoas usam essas coisas? Ela parecia genuinamente divertida com a situação, tratando aquilo apenas como uma piada chocante entre amigas. Eu também ri, mas foi mais por desconforto do que qualquer outra coisa. Era um assunto estranho, até mesmo para ela. Fiz uma piada rápida para quebrar o clima, algo como pois tem gente que curte umas loucuras. Não dei mais bola. Na minha cabeça, não tinha nada a ver conosco, era só mais uma dessas histórias bizarras que não nos dizem respeito. Rimos e seguimos em frente. Parecia só mais uma brincadeira inofensiva entre amigas. Mal sabia eu que aquela conversa aparentemente inócua ganharia um novo sentido mais tarde. Mas, naquele momento, eu não tinha motivo algum para suspeitar de nada fora do normal. Pouco tempo depois dessa conversa, notei uma mudança no comportamento da minha esposa. Ela passou a ficar mais tempo nos estábulos, ficando até mais tarde do que antes. No começo, não achei tão estranho. Ela estava empolgada com o hobby novo, e imaginei que fosse natural querer se dedicar. Mas, depois de um tempo, comecei a perceber o quanto ela ficava por lá. Ela dizia que ficava para ajudar ou para praticar mais, mas havia algo na maneira como falava que não me convencia.
Tentei perguntar sobre as aulas, como costumava fazer, mas as respostas ficaram curtas, sem detalhes. Antes, ela não parava de falar dos cavalos e de cada pequena evolução que fazia. Agora, limitava-se a foi bem. Ou o de sempre. Eu não pude deixar de sentir que ela estava escondendo alguma coisa, e isso começou a me perseguir. Cheguei a pensar que talvez ela tivesse conhecido alguém por lá. Outro aluno ou um dos instrutores. Já vi isso acontecer, a pessoa se empolga com um novo hobby, encontra alguém que compartilha esse interesse, e as coisas evoluem. Era a única explicação que fazia sentido naquele momento. Se ela estava agindo de forma secreta, talvez fosse porque estivesse escondendo um caso. Guardei essas suspeitas para mim, mas comecei a prestar mais atenção. Ela ficava o tempo todo no celular quando voltava para casa, e parecia distante, como se a cabeça dela estivesse em outro lugar. Parecia que ela estava se afastando de mim, e eu não gostava de ser deixado no escuro. Desconfiei, mas queria ter certeza antes de confrontá-la. Se havia alguma coisa acontecendo, eu precisaria de provas, não só de um palpite. Então, fiz um plano. Uma noite, quando ela disse que ficaria mais tempo nos estábulos de novo, decidi dirigir até lá por conta própria. Não avisei, claro. Queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Se ela estivesse com alguém, eu iria descobrir. Resolvi estacionar um pouco afastado e ir a pé, sem fazer barulho. Era a única forma de confirmar minhas desconfianças. A ideia de ter que fazer isso me parecia ridícula. Nunca pensei que chegaria ao ponto de vigiar minha própria esposa, mas as atitudes dela não me davam escolha. Eu precisava saber se minha intuição estava certa. Se ela estivesse sendo infiel, pelo menos eu teria a verdade e poderia decidir o que fazer depois. Com essa determinação, saí naquela noite, pronto para descobrir o que realmente se passava nos estábulos. Cheguei ao local, estacionei o carro mais longe da entrada e segui a pé, silenciosamente, procurando ficar nas sombras o máximo possível. Havia poucas luzes acesas. E o único som era o ocasional barulho de feno ou de algum cavalo se mexendo em sua baia. Meu coração disparava, e minha mente se enchia de possibilidades. Eu estava preparado para vê-la com outra pessoa, pronto para encarar o pior. Mas nada poderia ter-me preparado para o que realmente vi. Enquanto me aproximava, ouvi uns barulhos vindos de uma das baias. Fui avançando sem fazer som, até ter uma visão clara. E então eu a vi. Ela estava completamente nua, em pé ao lado do cavalo. Fiquei paralisado, sem conseguir processar o que meus olhos viam. Ela tocava o animal de um jeito que eu mal conseguia acreditar, as mãos se movendo com uma familiaridade que me revirou o estômago. Ela se esfregava contra o cavalo, e senti uma náusea subir. Era grotesco, surreal, algo que ultrapassava qualquer noção de realidade que eu tivesse. Meus olhos se arregalaram, e eu fiquei ali, sem reação por alguns segundos. Tudo que pensei foi que teria sido menos chocante encontrá-la com um amante. Isso, pelo menos, faria sentido, algo que eu poderia processar racionalmente. Mas aquilo estava além de qualquer razão. Uma raiva começou a ferver dentro de mim, misturada a uma repulsa que eu não conseguia conter. Não aguentei mais. Dei um passo à frente e gritei o nome dela, minha voz ecoando pelo estábulo silencioso. Ela se assustou, tentando cobrir o corpo, correndo para pegar as roupas. Não é o que parece, ela gritou, a voz trêmula. Vi o medo nos olhos dela, ela sabia que fora pega fazendo algo indescritível. Mas eu não quis ouvir desculpas. Não havia como explicar o que eu tinha visto. Não falei mais nada. Virei as costas e saí, meus passos pesados de tanto nojo e fúria. Ela gritava meu nome, suplicando que eu ouvisse, mas era tarde demais. Eu não queria saber de nada. Aquela imagem ficaria marcada na minha cabeça para sempre, e não havia retorno. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam enquanto eu tentava pôr a chave na ignição. Ainda conseguia ouvir os gritos dela atrás de mim, mas não olhei para trás. Liguei o motor, bati a porta e fui embora. Eu não sabia nem para onde estava indo, só precisava sair dali, deixar aquela cena horrenda para trás. Não dava para voltar atrás depois daquilo. Quando cheguei em casa, estava fervendo de raiva. Mal conseguia pensar direito. A única coisa que me vinha à mente era que eu precisava tirá-la de lá. Fui direto ao nosso quarto e comecei a jogar as coisas dela em malas, roupas, sapatos, tudo que fosse dela. Não me importava com a bagunça, só queria tirá-la da minha frente. A raiva que cresceu dentro de mim no caminho de volta não passava, e ver os pertences dela espalhados pelo quarto só piorava a situação. Pouco depois, ouvi o carro.
dela parando na frente de casa. Ela subiu correndo, ainda pálida e em choque. O que você está fazendo? Ela gritou, mas eu nem respondi. Continuei. Jogando as coisas dela para fora, uma por uma, só pensando em removê-la da minha vida. A cena que eu testemunhara nos estábulos ainda estava fresca na minha mente, e me dava enjoo só de olhar para ela. Ela tentava se explicar, agarrou meu braço. Espera. Deixa eu explicar. Não é o que você pensa, ela implorava, a voz cheia de desespero. É um procedimento para o cavalo, eles precisam para a reprodução. Parei por um segundo, olhei para ela e soltei uma risada amarga, incrédula. E você tinha que estar nua para isso? Perguntei, frio. A justificativa dela não fazia o menor sentido, e o simples fato de tentar se explicar só me deixava ainda mais furioso. Ela abaixou os olhos, parecendo não saber o que dizer. Eu achei que seria mais fácil assim, murmurou, como se soubesse o quão absurdo aquilo tudo soava. Dizem que ajuda a acalmar o cavalo. Eu não acreditava no que ouvia. Era como se ela estivesse tentando se convencer tanto quanto a mim. Balancei a cabeça, sentindo as mãos formigando de tanta raiva. Você espera que eu acredite nisso? Acha que eu sou burro? Passei por ela novamente, pegando outra mala e jogando no chão. Não sei o que é pior, falei, minha voz subindo, o fato de você ter feito isso ou de estar mentindo para mim agora. Ela começou a chorar, mas eu não me importava. Aquelas lágrimas já não significavam nada. Tudo que eu conseguia pensar era o quão doentio era tudo aquilo, e como ela tinha me envolvido nessa situação. Ela seguiu implorando, dizendo que entrou em pânico quando me viu chegando, que não queria que eu a visse daquele jeito. Mas era tarde demais. Eu já tinha visto tudo. E não havia volta. Era como se eu estivesse num pesadelo, um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quanto mais ela falava, mais a raiva aumentava. As palavras dela eram desculpas vazias, e nada mudaria o fato de ser algo repulsivo. Continuei juntando as coisas dela, ignorando seus soluços e as tentativas dela de segurar meu braço. Eu estava decidido a mandá-la embora, e não ia ouvir explicação nenhuma. Ela cruzou um limite sem volta. Traiu minha confiança de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Fiquei ali, olhando para ela, sentindo nada além de repulsa e raiva. As palavras saíram da minha boca antes que eu pensasse direito. Como você pôde me trair assim? Justo com um cavalo, eu gritei, minha voz ecoando pelo quarto. Eu mal podia acreditar no que estava dizendo, mas a realidade era ainda pior de se encarar. Você escolheu um cavalo em vez do seu próprio marido. Você tem ideia de como isso é insano? Ela recuou diante das minhas palavras, mas eu não me importava. Não havia desculpa para o que ela tinha feito. Tentou se aproximar de novo, estendendo a mão como se quisesse tocar meu braço, mas eu me afastei. Nem tente, eu disse, minha voz cheia de rancor. Você acha que pode dizer alguma coisa para consertar isso? Não existe nada que justifique. As lágrimas continuavam a descer pelo rosto dela, e ela balançava a cabeça, insistindo que não era o que parecia. Mas era tarde demais para explicações. Eu tinha visto com meus próprios olhos, e nenhuma palavra apagaria aquilo. Como você pôde escolher algo assim em vez de mim? Eu disse, minha voz aumentando. Já ouvi falar de traição, mas isso está além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Senti minhas mãos tremerem de ódio, os punhos cerrados, tentando manter a calma. Você me humilhou de uma forma que nem sei descrever. Tem noção do que fez? Vi a culpa e o medo nos olhos dela, mas nada disso importava mais. Não tinha volta. Ela continuava insistindo que era apenas um procedimento para o cavalo, que não significava nada, mas parecia tudo tão vazio que me revoltava mais ainda. Essa é a sua desculpa, eu rebati. Você precisava fazer isso pelo cavalo, e achou que ficar nu era essencial. Você está se ouvindo? Ela estava desesperada, mas cada palavra só piorava as coisas. Parecia absurdo como ela tentava transformar aquilo em algo menos nojento do que era. Naquele instante, tudo que eu queria era mandá-la embora e não ter que olhar para ela nunca mais. Não quero ouvir mais nenhuma mentira, falei, com a voz gélida e definitiva. Pegue suas coisas e saia agora. Ela começou a suplicar, dizendo que podia me explicar tudo, mas eu já estava farto. Não ia ficar ali ouvindo mais mentiras. Ela me traíra de uma forma tão profunda que nenhuma justificativa poderia me fazer mudar de ideia. Agarrei as malas dela, empurrando-as em sua direção enquanto ela chorava, ainda tentando me fazer escutar.
Você me trocou por um cavalo, eu disse, balançando a cabeça. Pense nisso. Você jogou fora seu casamento por algo que nem faz sentido. As palavras saíam com amargura, e eu mal podia acreditar que precisava dizê-las, mas era a verdade, e não havia fuga. Quando a empurrei para fora, ela olhou para mim. Chorando, querendo se aproximar de novo. Por favor, me deixe explicar, implorou, mas eu não dei oportunidade. Acabou, falei, fechando a porta. Você fez sua escolha. A casa parecia vazia e fria enquanto eu ficava parado, ouvindo os passos dela se afastarem. A realidade de tudo aquilo ainda pairava sobre mim, e, quanto mais eu tentava dar sentido à situação, menos aquilo parecia plausível. O que ela fez estava além de qualquer compreensão, e eu sabia que nada do que ela dissesse consertaria as coisas. O processo de divórcio foi tão frio e clínico quanto eu imaginava. Depois que a expulsei e deixei claro que não haveria reconciliação, começamos a burocracia. Falei com um advogado no dia seguinte, decidido a resolver tudo rápido. Não havia por que prolongar. Eu sabia o que tinha visto e não havia argumento para fingir que ainda havia esperança. Era como se fôssemos estranhos, duas pessoas sem nenhuma ligação. Ela tentou-me contactar algumas vezes, mandando mensagens, perguntando se poderíamos conversar, mas eu a ignorei. Não tinha mais nada a dizer. A traição foi grande demais, e eu não queria ouvir desculpas. Meu advogado foi direto, era melhor manter tudo o mais simples possível, sem cenas ou complicações. Concordei. Quanto mais rápido terminássemos, melhor seria para nós. 2. Demos entrada em um divórcio sem culpa, e a papelada correu rápido. Não tínhamos filhos, então não houve disputa de guarda nem nada assim. Só precisamos dividir os bens, o que não foi difícil. Ela já tinha saído de casa, e a maior parte das coisas dela tinha ido embora. Acertamos a divisão das nossas economias e da casa sem muita discussão. Ela também parecia querer encerrar tudo em silêncio, e eu agradeci por isso. A situação toda já era humilhante o bastante, e eu não queria torná-la pública. Durante todo o processo, não contei a nenhum amigo ou colega o motivo real do divórcio. Só disse que nos distanciamos. Era mais fácil assim, eu não precisava da compaixão nem do julgamento deles, e, acima de tudo, não queria destruir ainda mais a reputação dela. Apesar de tudo, não havia motivo para acabar com a vida dela de vez. Talvez um dia ela refletisse sobre as consequências do que fez. Depois que o divórcio saiu, foquei em seguir em frente. Me joguei no trabalho e na minha rotina de sempre. Saía com amigos, me mantinha ocupado e tentava não pensar no que houve. Não era fácil, de vez em quando, a lembrança do que testemunhei voltava e eu sentia o mesmo nojo de antes, mas fazia o possível para empurrar esses pensamentos para longe. Ela não fazia mais parte da minha vida, e aquele capítulo estava encerrado. Quanto a ela, não faço ideia de como está. Sei que se mudou para outra parte da cidade, e não tivemos mais contato. Ouvi dizer, por conhecidos em comum, que ela estava tentando levar a vida dela, mas não quis saber de detalhes. Para mim, estava acabado, e era melhor assim. No fim, eu sabia que o divórcio era a decisão certa. Permitiu que os dois seguissem adiante, cada um para o seu lado. Ela fez a escolha dela, e eu fiz a minha. Não. Éramos feitos para ficar juntos, não depois de tudo aquilo. Talvez, com o tempo, ela pense nas consequências do que fez e aprenda com isso. Mas, por ora, seguimos em caminhos diferentes, e eu não pretendo olhar para trás.